Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, este seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, iTunes, Spotify, Deezer ou de muitos lugares onde você pode ouvir. Eu sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, e vocês estão vendo aí que a gente vai falar de rivais, a gente vai falar da nossa divisão, o AFC Norte, quem é que vai manter o trono do Norte, e para me ajudar nessa análise geopolítica aqui, eu tenho a presença de Ricardo Rezende. Muito boa noite, Ricardo. Boa noite, Danilo, boa noite, cara, amigo ouvinte, uma satisfação estar aqui mais uma vez. Podemos falar um pouco a respeito dessa divisão tão querida, ano após ano, mais amor dentro dela. É isso, ela que vem sendo cotada mais recentemente aí como a Libertadores das divisões da NFL, porque é porrada pra todo lado, meu velho. Só falta o cachorro invadindo o campo. Muito bem, e é justamente pra falar dessa nossa divisão, de como vem os nossos rivais para esse ano, sobre a nossa ótica, Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, que a gente vai fazer esse episódio, assim que a gente voltar rapidinho do bloco de recados. Não saia daí. Recados rápidos para vocês, lembrar que assim que acabam os jogos dos Steelers, na pré-temporada, na temporada regular, esperamos que na pós-temporada, em playoffs também, a gente entra em live direto na twitch.tv/blackyellowbr, de lá saem os nossos podcasts com as primeiras impressões sobre as partidas, então já segue lá, não perca, não deixe de acompanhar. Você pode continuar curtindo tudo em podcast, aqui em fambonanet.com.br ou na sua plataforma preferida, seja ela Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, enfim, tem uma infinidade de lugares, de aplicativos, de plataformas onde você pode ouvir a gente. Não deixe de acompanhar as redes sociais, Twitter, Instagram e o Telegram, @BlackYellowBR, é a melhor forma de acompanhar os lançamentos, é a melhor forma de acompanhar as notícias sobre os Steelers. Tem muita coisa rolando ainda em Pittsburgh, muita coisa para rolar ainda. Nessa semana, por exemplo, a gente já tem mais uma rodada de cortes, os times têm que diminuir de 85 para 80 equipes, então você vai saber quem serão os 5 que infelizmente deixarão a nossa equipe, que serão eliminados no paredão do Pittsburgh Steelers, lá nas nossas redes sociais. Então, dados os recados, fique com esse belíssimo programa, já dando todas as informações para você dar aquela secada maravilhosa. Ricardo, a AFC Norte, que para nossa felicidade tem como atual campeão o Pittsburgh Steelers, todo ano ela vem como uma divisão muito difícil, todo ano ela vem como uma divisão física, muito física, e antes até da gente falar time por time, queria uma impressão geral tua. Dá a impressão de que todas as equipes estão mais ou menos nos mesmos moldes, digo, defesas muito físicas, defesas que exercem muita pressão e ataques cujo jogo terrestre tende a ser mais prolífico do que o ataque aéreo? Você tocou no ponto-chave do DNA da AFC Norte. Desde sempre, e acredito que isso foi muito moldado, na verdade, por conta da rivalidade de Steelers e Ravens, que perdura desde 2007. Começou em 2007, enfim, com duas defesas extremamente físicas, e era o que estava dando certo na AFC Norte, e seguiu-se uma tendência que perdura até os dias de hoje. Geralmente os times também com um jogo terrestre caprichado, então você foi perfeito, na verdade, quando fala. Quando a gente fala Libertadores da NFL, é de fato isso, é o DNA da AFC Norte. Dificilmente você vê uma divisão tão física e com tantos confrontos, independente do momento que os times vivem, tão abertos, né? A gente olha o retrospecto dos jogos de divisão na AFC Norte, olhando o passado recente, temporada passada mesmo, aquele time, a gente não perdia pro Bengals há anos, e aquele time horroroso do Bengals da temporada passada, nem lembro quem é o cidadão que era o quarterback, venceu da gente no Monday Night Football. A gente já venceu com o Charlie Batch, o time do Ravens que eventualmente foi campeão do Super Bowl da mesma temporada. Enfim,
São duelos sempre abertos, são times que se conhecem muito bem, principalmente os Steelers e Ravens, né, que tem cargos técnicos que duram mais tempo, mas a história, a gestão dos times e tudo mais, sabem o que precisam fazer em jogos dentro da AFC Norte. Para muitos, eu vejo constantemente isso pelo Twitter, principalmente. A divisão favorita fora seu time. Qual a sua divisão favorita na NFL que não seja, obviamente, a qual seu time está instalado? A AFC Norte. Pois é, tem muita divisão por aí pela NFL, ou tem algumas divisões, na verdade, que são classificadas mais como finesse, como equipes que têm coisas mais refinadas e tal. A AFC Norte é muito operária da bola, bicho. É muito, vamos resolver no fundamento, é a coisa simples que vai funcionar por eras e eras, são padrões que se perpetuam geração após geração. É fantástico, fantástico. Bom, então é isso, tem todo esse perfil aí, sempre associado com a AFC Norte. Mas vamos começar a falar dos times que estão por lá efetivamente. A ordem que a gente vai comentar é a ordem que a gente vai enfrentar esse ano, o que, na prática, é a ordem reversa da posição deles. Então a gente começa por Cincinnati, Ricardo. Um time que agora eles não trocaram técnico, agora eles não devem trocar quarterback. É mais um ano aí sobre a gestão Zac Taylor e com um time comandado pelo Joe Burrow, mas é um time em franca reconstrução. Ainda tem muitas peças saindo, muitas peças entrando, eles ainda estão estabelecendo muitos setores do elenco. Como é que você vê o Bengals para 2021? Eu fiquei um pouco preocupado assim, né? Porque é um rival de divisão. Preocupado talvez não seja a melhor palavra para poder empregar aqui, mas eu fiquei surpreso que o Bengals não reforçou a linha ofensiva no draft após o Joe Burrow ter perdido a temporada, ficado machucado seriamente na temporada passada, diante de tantos contatos que o jogador teve, reforçando dentro da AFC Norte. Teve um jogo Steelers e Bengals no Heinz Field que, coitado do Joe Burrow, sofreu na mão da defesa do Steelers. Seu quarterback, ele não tá 100%... Teve um histórico de lesão, saudável ele tá, mas teve um histórico de lesão grave no seu ano de calouro. Tem um teto infinito, é um potencial gigantesco. E você hoje prefere investir em skill position, em armas para o seu jogador. É uma decisão que eu particularmente questionei do próprio Steelers na época. Eu vou quebrar a cara, é claro, mas eu questionei a escolha do Najee Harris pelo desejo de ter uma linha ofensiva, embora entenda totalmente a escolha do Najee Harris pro Steelers. E o Bengals estava numa situação privilegiada de pegar o Sewell logo no início do draft e preferiu ir com mais um skill position, o Ja'Marr Chase. Já tem o Tyler Boyd, já tem o T. Higgins. E para jogar dentro da AFC Norte, eu não acredito que o Ja'Marr Chase aumente ou mova alguma coisa a chance do Bengals fazer uma graça. Então, pelo lado do ataque do Bengals, fica lá o alerta deles, né? O alerta deles para a saúde do Joe Burrow. É isso, a grande preocupação, acho que em todo mundo que analisa a liga, foi exatamente essa, de como é que você não reforça a tua linha ofensiva nessas circunstâncias para 2021. Acho que o único grupo que não ficou tão preocupado foi exatamente o Bengals, né? Mas também, como você disse, o Steelers também tinha uma boa oportunidade de reforço de linha ofensiva e não fez. Preferiu ir em skill positions. Então, nesse ponto, o Steelers não pode questionar muito o Bengals sobre o que eles fizeram, né? Teto de vidro. Não vou nem... Isso eu quero nem me estender muito falando a respeito disso, do ataque do Bengals. Ambas as equipes chegaram para essa off-season com um plano e tem toda a convicção de que o plano vai dar certo. Exato. E aí, Ricardo, o que é que desse Bengals com relação aos Steelers te preocupa para 2021? Lembrando que os dois confrontos entre as equipes vão ser na semana 3 em Pittsburgh e na semana 12 em Cincinnati. O Bengals foi pro mercado, né? Pegou lá o nosso querido Mike Hilton daqui. Estava disponível, o Mike Hilton indo pro time vizinho, como a gente já brincou, gravando um episódio sobre os jogadores que pularam a seca na AFC Norte. O nosso querido Mike Hilton é mais um exemplo disso. Foram atrás lá do Trey Hendrickson, do Saints, que fez uma boa temporada.
ano passado, para poder ocupar o lugar do Carl Lawson, que foi para o Jets, infelizmente já se lesionou. Tem lá o Jesse Bates, um dos melhores safeties da NFL, indiscutivelmente hoje. Perderam o William Jackson, né? William Jackson, bom jogador. Perderam o William Jackson na defesa, mas eu acredito que a defesa possa ser que dê um pouco de liga. Dê uma liga para poder manter o Bengals competitivo na temporada. Eu ainda acredito que o Bengals vai ser... Não vou falar saco de pancada, mas eu acredito que o Bengals vai ser o último colocado nessa temporada. Se o Bengals tiver uma temporada de 6 vitórias, eu vou ficar extremamente surpreso. Ficar muito surpreso se o Bengals fizer isso, mas é um time que está em reconstrução, tem aí skill position sob contrato por mais do que 3 anos por aí, levando em consideração lá o Joe Mixon, o T. Higgins, o Tyler Boyd, o Jamar Chase, juntos tem mais 3 anos. Se você quiser abrir a carteira ano que vem para poder reestruturar sua linha ofensiva, você reestrutura. Mas eu vou ficar batendo na tecla que com essa linha ofensiva o Bengals não deve ter vida fácil na AFC Norte. Então, Danilo, com todo respeito ao time, reforço, não acredito. Se ficar fora da última colocação, eu ficaria extremamente surpreso. Pois é, eles até têm alguns confrontos que são de times que estão mais em reconstrução do que eles. O Bengals, tecnicamente, está no 2º ano de reconstrução, né? Já está colocando talento aí pelo 2º ano, já tem o seu quarterback no seu 2º ano, e tem times que estão mais no 1º. E tem alguns confrontos que são parelhos, assim, são times da mesma prateleira que eles. Por exemplo, vai receber Jacksonville, é um jogo acessível, vai visitar, o jogo que joga fora é Detroit, mas é em outubro, ainda não tá no mega inverno, e Cincinnati não tem grande problema com o inverno. Aí tem jogo com Jets, tem jogo com Broncos, então tem alguns confrontos acessíveis aí, e sempre na AFC Norte, os times, é difícil um time sair zerado dentro da divisão, em confrontos internos, então dá realmente para umas 5, 6 vitórias aí do Bengals, tá? Não muito mais do que isso, porque aí o restante do calendário é o comum para todos os outros, é bem pesado. Exato. Mas eu tô contigo de que eles vão ter problemas esse ano, e eu também tenho como maior preocupação entre os setores esse grupo de skill positions mesmo, tá? Ainda mais num ano em que o Steelers tá tendo problemas para encontrar os caras que vão jogar na secundária. Não é nem ajustar esquema e tal, é saber quem vão ser os titulares. Você pode levantar uma sobrancelha ali, ficar um pouquinho em dúvida como vai ser o desempenho do time marcando tanta gente. Perfeito, Danilo. Você não tem nem como negar, né? Não tem como ser hater o suficiente para negar a habilidade dos skill positions do Bengals. Mas assim, ouvindo, pelo menos eu falando, e eu até fiz a analogia de que o Steelers deveria ter reforçado a linha ofensiva e não ter escolhido o Najee Harris, muita gente pode estar se perguntando o quanto eu tô me contradizendo aqui, né? Porque eu acredito que o Steelers vai bem e o Bengals não vai bem. O Steelers, ele é um time com mais casca hoje do que o Bengals dentro da AFC Norte. Big Ben é o quarterback... Nem o quarterback, eu acho que se a gente for olhar todos os jogadores da AFC Norte, Big Ben é o mais antigo da divisão, olhando os 4 times. O técnico do Bengals, Zach Taylor, desculpa, ele não tem jeito, ele não tem cara de AFC Norte, não conseguiu dar cara dele pro time ainda. Perderam jogadores que tinham certa experiência já, né, nesses confrontos. O Geno Watkins não tá mais lá, o AJ Green não tá mais lá. Carlos Dunlap saiu no meio da temporada passada. O Carlos Dunlap, que são jogadores experientes e que viveram auge, disputaram título, ganharam divisões, ganhou o título de AFC Norte eventualmente. Então são jogadores que conhecem a divisão. E aí, hoje, tem jogadores jovens, extremamente talentosos, novamente isso não se discute nem um pouco, mas jogadores jovens e que vão, eventualmente, aprender a criar casca
dentro da AFC Norte. Até alguns jogadores que viveram um pouquinho disso e já saíram, né? O Carl Lewis tinha já todo o seu contrato de calouro com o Bengals, então ele sabia como era esse confronto e tava num setor-chave pra divisão. O próprio William Jackson também, toda a secundária deles foi mexida. Acho que o único que mexida nos últimos anos, né, não só nesse, o único que resta com consistência ali de tempo é o próprio Jesse Bates. Então você tem muita adaptação ainda pra fazer. É um time que não só tá se reforçando, como se entendendo ainda, tentando aprender como é que ganha de novo na NFL. E o que é que desse time aí que você acha que ajuda mais os Steelers, fora esse ponto de perder os seus grandes pilares de experiência? A linha ofensiva. É um mismatch muito grande o pass rush do Steelers contra a linha ofensiva do Bengals. É um mismatch muito grande. Não tem nem o que discutir. Desde que aquele senhor lá do Bengals saiu, o Andrew Whitworth, que foi pro Rams, saiu, o Bengals não teve mais vida fácil na posição do left tackle. Então, sei lá, o Jonah Williams, né, saiu com grife de Alabama, enfrentou lesões na temporada passada, mas não acredito que a unidade como um todo seja páreo para o pass rush do Steelers. Então, quando olha o Bengals no calendário, TJ Watt, Cam Hayward, Stephon Tuitt, lambe os beiços. E tem que lamber mesmo. E pra melhorar, o primeiro confronto é logo no começo da temporada, onde ainda tá todo mundo fresquinho, ainda tem... É uma boa oportunidade pra você dar aquela bela liga no time e pegar as coisas boas e levar pro resto da temporada, né? Exato. Então, é de fato um excelente... É basicamente o pior setor deles contra o nosso melhor setor do time. Então, não tem como isso não favorecer a gente. E olha... não tem como negar muito que esse é o melhor setor mesmo. Eu até podia falar de linha defensiva do Bengals, que embora eles tenham trocado muita coisa dali, saído os grandes nomes, como a gente disse, tem nomes que conhecem o time, tem nomes experientes dentro da divisão e tem nomes de qualidade, né? Você tem um Trey Hendrickson chegando, que teve uma grande produção, você tem o Sam Hubbard, que tem tido produção pelo Bengals, você tem Larry Ogunjobi, que tá aí na divisão há muito tempo, DJ Reader, era uma grande expectativa deles pra temporada passada, chegou com qualidade. Então dá pra tirar alguma coisa daí dessa linha defensiva, mas é o time que de longe tem a vida mais difícil dentro dessa divisão. Perfeitamente. Bom, o próximo time que a gente tem é o Cleveland Browns, o que chegou na última temporada com toda a pompa e circunstância, de todo o carimbo de que agora vai, e de fato foi, tá? Foi quem chegou mais longe dentro de toda a AFC Norte, quem teve a pouquíssimos passos de derrotar o então campeão e novamente campeão da conferência, o Kansas City Chiefs. Então o Browns realmente virou a chave lá na franquia. Se por muitos anos foi uma piada da NFL, depois eles passaram por uma boa quantidade de tempo sendo a grande expectativa de que quando é que vai virar esse time e realmente ser um dos grandes competidores, agora eles entram para a temporada em alta competição, né, Ricardo? Sim, eu até brinquei o dia desse em live. O pessoal, por uns 10 anos, falava: agora o Browns vai, agora o Browns vai. O Browns nunca ia. E aí, quando o Browns foi, o pessoal: falei? Não disse que o Browns ia? Todo ano falava que o Browns ia. E de fato, o time, desde a temporada passada, parece que se encontrou. O Kevin Stefanski realmente conseguiu dar uma ótima cara para aquele time, criou uma identidade que era algo que o Browns não tinha. O Andrew Berry lá no comando, gerenciando o time, também fazendo um trabalho muito, muito bom. Fez um ótimo draft. Olha o draft do Browns, foi muito bom. Conseguiu atacar posições que o time realmente carecia. E se já tinha um roster bom na temporada passada, melhorou ainda mais agora. Acho que isso estamos de acordo, né, Danilo? Que sim, que era um time já bom no ano passado e eles melhoraram, não tenho grandes dúvidas disso. Exato. Até se você olha a lista de jogadores perdidas do Browns, é bem de um time que tá... Dizer que ele está tirando o peso morto é um termo meio forte. Vários jogadores são nessa condição, vários jogadores é uma questão de, ok, esse aqui não funcionou pro nosso esquema, a gente pode substituir ele por um outro melhor. O Browns tá no finalzinho daquela época em que
os general managers e analistas financeiros da NFL adoram, que é o tanto que você pode investir no seu time no contrato de calouro do seu quarterback. Tá? Exato. Baker Mayfield tá indo pro seu 4º ano. A expectativa é que ele assine uma extensão de contrato agora, antes de começar a temporada, pra já ir pro 4º ano tranquilo. E aí ele jogaria o 4º ano, jogaria o 5º ano ainda sob contrato de calouro, e 2023 começa a bater o dinheiro do novo contrato. Aí o time, provavelmente, tem que diminuir um pouco o investimento, porque você ocupa um pedaço um pouco maior do seu cap. Mas nem tanto, porque aí você conta também aumento de cap. Enfim, essa parte financeira a gente vai precisar se preocupar nos próximos anos, a gente espera. Então, eles estão com um elenco bem recheado em diversos setores. Linha ofensiva passaram anos investindo e agora ela deu resultado. Running backs a gente não precisa mais comentar, já são realidade. Wide receivers também já são nomes que a liga inteira conhece, não só os caras que eles trouxeram de fora, mas os draftados e desenvolvidos. Tight end também, linha defensiva, linebackers talvez seja o ponto fraco, a gente volta nisso depois, mas defensive backs também foi um extenso investimento. Então, dá a impressão de ser aquele time que parou de correr atrás do próprio rabo, parou de olhar só para dentro da divisão e ele já consegue dizer, ok, se nesse ano eu conseguir competir com o Chiefs, que é o Chiefs, e aí ele se vê na posição de que competir com o Chiefs, né? Então eu posso começar a investir como um time que quer chegar no topo da conferência. Perfeitamente. E é o que a gente... Esses investimentos... E não foi aquele investimento desenfreado, até como alguns anos atrás o Browns fazia. Uhum. E atrás de uns nomes assim, totalmente... overpay, né? Sempre tem um time que tava overpay. Então a gente sempre ria lá do Browns, sempre ria do Raiders, que são times que pagavam fortuna para jogadores que não valiam nem metade do que eram pagos. Agora o time conseguiu ter uma gestão mais profissional. E aí tinha lá o Andrew Sendejo como safety, que eu sempre vejo os torcedores do Browns criticando. Trouxeram o Joe Johnson, que era do Rams. Uhum. Muito bom jogador. Também trouxe o Troy Hill, poder compor a secundária. Já é um time que investiu no Denzel Ward, já é um time que foi atrás do Greedy Williams, um time que foi atrás do Grant Delpit em temporadas recentes, jogadores com pedigree, jogadores muito bem avaliados no pré-draft e que por eventuais questões de lesão acabaram caindo no board, por que não arriscar, né? Então tem uma secundária realmente, se o Delpit, o Greedy Williams estiverem saudáveis, é uma secundária muito, muito completa mesmo. Pra mim, o ponto que demonstra o quanto que o Browns parou de fazer investimento como um time de baixo de tabela é que eles começaram a olhar coisas que outras franquias da NFL fazem. Por exemplo, você tem um pass rusher número 1. Aonde é que você encontra o número 2 pra esse cara? O Robin pra o Batman do Myles Garrett, sabe? Eles tentaram ano passado com o Adrian Claiborne. Esse ano já é o Jadeveon Clowney, é um Tech McKinley, um revezamento deles ali. Você já tem condição de atrair um jogador como o Odell Beckham Jr. e você já pode chegar ao ponto de dizer que ele é dispensável no seu elenco. Já existe a discussão ali de se o Browns já tá maior do que o Odell Beckham Jr., muito grande para comportar o que é o OBJ. Então tem esse nível de investimento ali no Browns que você já diz, ok, é um time que tá bem armado e tal. O que é a grande vantagem deles, né? Todos os setores estão muito bem armados, mas tem algum em específico, em particular, que te preocuparia nos confrontos com os Steelers, que estão armados para as semanas 8 em Cleveland e 17 em Pittsburgh? Sim, eu gosto, eu não vou falar que eu gosto, né? Mas os skill positions deles são bem competentes. São bem acima da liga pra NFL, quando a gente olha os dois running backs, o Nick Chubb e o outro lá, o Kareem Hunt. Quando a gente olha o corpo do wide que você falou agora, Jarvis Landry de um lado, OBJ do outro, e aí tem lá o Rashad Higgins, né, o nome dele? Isso. Não sei se é Richard Riggs ou Rashad Higgins. Eles foram lá do Anthony Schwartz, que era o queridinho do Germano no pré-draft, o cara que corre que é uma beleza. Eu gostava muito dele, do Donovan Peoples-Jones. Uhum. Tá lá, sim. Um jogador que tem uma estrela muito grande. Então, e
E a força do Browns, sim, digo força fora do campo lá, o Kevin Stefanski é um exímio chamador de jogada. Conseguiu dar uma cara para esse time do Browns, que já tem uma linha ofensiva boa. Quem pode segurar o ataque do Browns tá dentro de campo. Você sabe o que eu tô falando, né? Claro que eu sei. O limitador do ataque do Browns, você sabe quem é. E o amigo ouvinte também já sabe quem é que limita o ataque do Browns. O jogador preferido de Caio Melo. Exatamente. Baker Mayfield. Baker Mayfield, eu tô doidinho que o Browns pague uma fortuna pra Baker Mayfield. Eu tô doidinho. É o cara que limita. Sim, a gente vai ficar na expectativa de ver o que é que vai acontecer nos anos em que ele não tiver esse investimento tão grande ao redor dele, né? Exatamente. Com um cash daquele, a obrigação dele é fazer aquilo mesmo que ele tava fazendo. E ainda assim complica, né? Em alguns momentos ele complica. Hoje ele é o grande limitador do time. Isso. O que me preocupa, na verdade, para esses confrontos são os running backs e o esquema de jogo corrido do Browns. Tanto o Nick Chubb quanto o Kareem Hunt têm poder e muito para machucar mesmo a defesa dos Steelers. Então, é um grande problema para mim. E já que você colocou o Baker Mayfield como um ponto que ajuda nessa história, eu vou ficar num ponto mental, assim. O Browns, ele saiu da última temporada sob a luz de ganhamos dos Steelers em playoff no Heinz Field, ganhamos com toda aquela autoridade, quase batemos o Chiefs. Ok, somos um dos melhores times da conferência. E eles começarem a pensar demais assim e esquecerem de fazer o básico, pode ser um grande problema. Grande problema mesmo. Lembrar que na mesma temporada passada, eles tinham nas mãos um jogo basicamente ganho contra o Ravens, deixaram Lamar ir no vestiário e voltar, e Lamar resolveu o jogo. Coisas que um former MVP faz, eles deixaram o cara fazer, sabe? Deixaram ele ter a oportunidade de fazer. Independente do que você acha de Lamar Jackson, ele ganhou aquele jogo, sabe? Então, se o Browns entrar com toda a concentração de todo jogo ainda é uma grande luta pra gente, a gente vai continuar lutando pelas vitórias, vai ser difícil de parar. Se eles já entrarem com o somos um dos melhores times e vai ser difícil vocês pararem a gente, aí pode dar uns problemas. E tudo isso não é tão difícil de imaginar num time que levou tantos anos girando ali embaixo, com um head coach que tá no seu segundo ano, que é o Stefanski, com vários jogadores que até então não sabiam como era estar nesse alto nível, ou com jogadores vindo de fora precisando entrosar. Tipo, a secundária tem muito nome, mas eles vão provavelmente mexer em vários dos titulares disso daqui, pra abrir espaço para um, coloca o outro, e, enfim, uma rotação bem grande, pode levar um tempo para encaixar. Então tem muitos fatores nesse sentido ao redor do Browns, que é essa transformação do elenco do papel para a realidade. Perfeitamente. Muito bem, por fim, Baltimore Ravens, Ricardo, é o time que é o maior rival dos Steelers, é o time que tá girando nessa mesma prateleira que os Steelers há bem mais tempo, é um time que tem manutenção de muita coisa, mas ao mesmo tempo eles perderam muita coisa, né? Como é que você vê o Bengals chegando pra 2021? Eu tenho a sensação de que todo ano o Ravens perde muitos jogadores, mas vai no mercado e sempre acha alguém, sempre acha um jogador ali, um jogador aqui, para poder repor, e repõe com qualidade o espaço que foi eventualmente deixado por algum outro jogador. O De Costa aprendeu muito bem com o Nilson. Absurdo. Sonho. Se o sucessor de Kevin Colbert for semelhante a ele, do mesmo jeito que o De Costa é do Nilson, e o De Costa ainda trouxe uma visão muito contemporânea, fazendo troca. Não teve medo de mandar lá o Orlando Brown Jr. pro Chiefs. Não teve medo nenhum de chegar. Vai me dar as primeira rodada, toma aí, fica com ele. Cara, nessa movimentação exata, pra mim o melhor de tudo é que claramente eles fizeram essa troca. Eles já tinham meio um pré-acordo com o Villanueva pra vir ser o right tackle, que eles só poderiam anunciar depois do draft pra não perder a compensatória. É toda uma engenharia, cara, que só general manager de alto nível consegue fazer, bicho. Exatamente. E aí faz essa montagem do elenco, tanto com essas contratações via free agent por valores irrisórios e que não impacta na rola de escolha compensatória, como o Danilo falou, como tradicionalmente faz excelentes drafts. O Ravens sempre faz bons drafts. Sempre faz. Então teve lá o Bateman caiu para eles.
O Ben Cleveland, o Ben Cleveland, que é a linha ofensiva, também caiu pra eles. O Sean Wade era um nome que a gente gostava bastante. Caiu lá na 5ª rodada pro High State. Até quando a gente viu o Steelers subindo no draft, pensou que seria pra pegar o Sean Wade. Foi o Isaiah Loudermilk que a gente escolheu. Sim. Teve lá aquele cidadão de Penn State que é um trator, nem lembro o nome dele, sempre esqueço o nome dele. É o Daffy Owe? Esse mesmo. O cara é um trator, é um projeto, mas que ali dentro do Ravens tem um bom cast, boa equipe de suporte, uma boa comissão técnica para poder tá lá com eles. Se não me engano, o Rob Ryan agora tá lá, né? Voltou pra lá, na verdade, né? Cara, eu acho que sim. Deixa eu até confirmar aqui pra irmão você. Sim, técnico do de Rex inside Ryan. linebacker. Pronto. Rob Ryan. Um nome extremamente experiente. Sempre tem um nome desse, assim, também experiente que na comissão técnica do Ravens. Pô, e lembrar que o Ravens da época, acho que do Brian Billick, na época que eles ganharam o Super Bowl, montou, tipo, umas 3 ou 4 comissões técnicas aí pela NFL. Sim, perfeitamente. Incluindo o próprio Rex, irmão do Rob. Exato, perfeitamente. Até a gente olha a era John Harbaugh aqui, ele sempre teve bons técnicos. O próprio Terrell Austin, que hoje tá aqui no Steelers, passou já, faz título no Ravens. O Jim Caldwell já foi técnico de quarterbacks no Ravens. É um time que não faz sucesso ano após ano em vão. É de fato um time extremamente bem gerido dentro da nossa divisão. Infelizmente, né? Pois é. E aí, pra dentro de campo, é um time que eles estão finalizando. Eles tinham toda aquela geração lá, Ray Lewis e do Terrell Suggs. Tá? Tiveram, obviamente, que encerrar a geração, né? A idade bateu pra todo mundo, mas eles se mantém ano após ano com grandes nomes, consegue identificar a oportunidade de mercado. A menção ao general manager, ao front office foi perfeita, porque o Ravens todo ano faz isso, mas eles ainda, tipo, o esquema do Ravens, ele tá com alguns problemas pra esse ano, tá? Primeiro, ainda é substituir o Marshall Yanda, tá? Que pelo menos, nesse ano, eles tiveram a melhor substituição possível, que é o Kevin Zeitler, o guard. Mais uma grande oportunidade de mercado aproveitada rápido e aproveitada de uma forma a não prejudicar as escolhas compensatórias da equipe, porque o jogador cortado não conta. Então, todas as láureas aí pro Eric DeCosta. Eles agora vão enfrentar mais problemas para a substituição dos pass rushers. Os dois que tinham lá no passado não estão mais lá. O Matthew Judon até jogou bem, mas partiu como free agent para ganhar dinheiro no Patriots. O Yannick Ngakoue não foi tão bem em número de sacks, mas encaixou bem no esquema. Agora tá no Las Vegas Raiders. E aí eles vão para uma dependência meio de ou Justin Wilson como jogador de rotação, ou finalmente o Tyus Bowser explode como um verdadeiro wide receiver 1, ou o esquema começa a gerar como um pass rush, claro, o pass rush número 1, ou o esquema começa a gerar mais pressão, mais sacks pra eles, e aí toda a dependência tá no esquema, porque você não espera que esses caras vão realmente explodir. Então, começando pelo inverso, Ricardo, o que é que você acha que do Ravens ajudaria mais os Steelers? Apesar de tudo, eu fico com a linha ofensiva do Ravens, que fora o Ronnie Staley, como você falou, o Marshall Yanda, desde que saiu, o Ravens sofre para poder achar um guard lá. Tudo bem, teve o Kevin Zeitler agora. Vamos ver como é que ele vai sair, né? Para você jogar no Ravens, você vai ter que correr muito. O Kevin Zeitler tem esse fôlego, porque eu sei que o Villanueva não tem. O Villanueva de right tackle vai ser uma tragédia lá. Embora ele ache que esteja num esquema melhor pra ele, né? Eu não sei de onde ele tá tirando isso. Ele até brincou dia desse que eu não tô acostumado a ver um tackle chegando no segundo nível bloqueando pra corrida, porque tinha uma Villanueva que é um cone. Aqui era um cone. Podia proteger bem o Big Ben e tudo mais, mas não conte com ele pra jogo terrestre porque ele não corria. O Villanueva não corria. E vai estar num ataque extremamente feliz correndo pelo chão. Eu quero muito ver, tô muito curioso pra ver como é que o Villanueva vai se adaptar a isso. Eu não acho que vai ser bom. O center deles, Bradley Bozeman, se não me engano, também não é
dos melhores. Então a gente olha a linha ofensiva do Ravens, a gente vê quem? Ron Staley, um dos 5 melhores left tackles da NFL, nem tem que se discutir realmente aqui. E aí você fica curioso pra ver a respeito do como é que o Kevin Zeitler vai se portar nesse ataque, porque o Villanueva já tenho certeza que não vai encaixar. O Villanueva contra o TJ Watt ali vai ser um belo de um mismatch. Muito bom. Eu vou ficar aqui com um grupo de wide receivers e o jogo aéreo do Ravens. Essa ainda é a grande interrogação em cima desse time, tá? Em que pese os pass rushers e eles precisarem desenvolver, os wide receivers precisam se achar, cara. Enquanto Lamar Jackson não se provar como um passador exímio, toda a liga vai ficar ali em cima dele. Então, Lamar, e agora? Quer ser MVP, mas não quer passar a bola, vai ficar só correndo. É o running back que passa e tal. Então, sempre pressionar o cara. Eu sei que não é o estilo deles. Eu, se fosse o Ravens, inclusive, começava a desencanar dessa história. Foca no que você tem de melhor e vai pra cima e tal. E eles fazem isso muito bem, que é correr com a bola. E esse, inclusive, é também o setor que mais preocupa nesse confronto, né? Eles já entenderam perfeitamente como usar Lamar Jackson. J.K. Dobbins encaixou extremamente bem, como você espera de uma escolha de segunda rodada, como é ele. Gus Edwards é muito bem aproveitado. As movimentações do fullback, Patrick Ricard, são muito bem aproveitadas. Então você tem uma variedade de jogadores ali fazendo essas formações e uma variedade de formações para aproveitar todo o potencial deles. Acho que até sem Mark Ingram, que também não foi um grande fator no ano passado, eles vão ter um baita desempenho esse ano. J.K. Dobbins sai com uma luva ali naquele ataque. Tem tudo pra ter uma temporada gigantesca. O J.K. Dobbins. No ataque ainda tem um Tyrene, né? O Mark Andrews. Sim. Lá que também é um depth bom, né? Tem o Nick Boyle que tá voltando. Ele trouxe de volta. Vejo esse esforço no Ravens pra poder ter os wide receivers necessários pro ataque encaixar. Não à toa, nos últimos drafts, a gente vê um investimento constante em escolhas altas, né? Hollywood Brown, agora o Bateman, traz nomes de mercado que são nomes conhecidos, né? Evita trazer nomes que são desconhecidos. Já trouxe o Will Snead no passado, o Dez Bryant na temporada passada, trouxe o Sammy Watkins esse ano. Então eu vejo o esforço da equipe em reforçar nesse sentido o Lamar Jackson, e espero que não dê liga esse ano, mas eu não vou falar que eu sou fã do Lamar Jackson, mas eu gosto de ver o Lamar Jackson. Eu não entro fora em jogos do Steelers, eu não entro muito nessa onda aí do Lamar Jackson não saber passar a bola e tudo mais. Acredito que ele consiga passar bem o suficiente para poder ser quarterback titular na NFL, caso ele só dependa disso. Esquece o Lamar Jackson correndo. Eu acho que o Lamar Jackson só passando a bola seria titular eventualmente na NFL. Eu fico um pouco preocupado com esse suporte de jogo de skill position, que em algum momento vai dar liga. Mas se agora, não sei, tem grande chance de ser agora mesmo. Que dê. Pra mim, eu nem falo muito do coordenador ofensivo deles, mas o John Harbaugh é um dos grandes técnicos da NFL e que o John Harbaugh consegue sempre adequar muito bem os seus jogadores para poder cumprir com papéis onde eles são melhores. O técnico é nada mais do que isso, né? Um grande facilitador, e ele gosta de facilitar muito a vida dos seus jogadores. Então não ficaria assim, discordar de vocês, ficar não tão preocupado com o skill position deles. Podemos discordar tranquilamente. Tem um outro setor só, um outro jogador, na verdade, que eu acho que favorece aqui os Steelers, que por incrível que pareça é Patrick Queen. Eu vejo avaliações vindas de torcedores e analistas do Ravens, que ele tem físico, ele tem explosão para conseguir fazer coberturas muito boas, tal, mas ele ainda não tem acho que o
termo correto dentro da divisão é a malícia pra saber exatamente quando é que ele é realmente necessário na jogada ou quando ele tá sendo explorado pra abrir espaços, sabe? Os adversários ainda conseguem fazer muitas jogadas em que eles fazem o Queen morder, ele vai pra um outro lugar completamente fora do jogo e o lance se desenvolve sem precisar passar por ele. Então é nesse sentido aí. Tem um jogador do Ravens que é clássico de acabar com os Steelers toda vez que tem oportunidade. Justin Tucker, né? O special team do Ravens é uma desgraça, né? Porra, não tem nem o que falar. Nunca falha. Não tem jeito, ali é inzicável, não tem o que fazer. Quando você pensa que ele vai errar, ele acerta. Uhum. É o tipo de caso de não deixa nas mãos dele, é o nível de equipe. Se por muitos anos na NFL você podia contar que o Patriots ia conseguir trocar ou pegar uma compensatória pelo reserva do Tom Brady, o Ravens tem conseguido recuperar picks com reservas do Justin Tucker, cara. Você há de lembrar aquele Panther /Kicker estrangeiro que eles venderam lá pro Vikings? Porque o cara era o que? Norueguês? Aí o Vikings cresceu o olho. Assim. Norueguês, aí o Vikings não. É de casa, já é de casa. Esse cara tem que estar aqui pra fazer um marketing. Vamos dar uma quinta rodada por esse cara. Pois é, então temos que citar e dar todas as láureas para Justin Tucker também. De outra parte também, eu pensei, quando você falou, Danilo, tem um jogador que sempre acaba com os Steelers, eu não pensei que você ia falar do Justin Tucker. Você achou que eu ia falar do Marlon Humphrey? Não. Porque a dupla Marlon Humphrey e Marcus Peters é certamente a melhor dupla de corners da divisão, né? Não só da divisão. Se quiser ampliar pra NFL, tá muito bem na disputa. Se quiser ampliar lá pro níquel deles, o Tevon Young também pode. Se o Tevon Young se mantiver saudável, né? Coitado do Tevon Young nunca fica saudável, mas é muito bom jogador. É uma parada dura. É um trio de cornerbacks que se compara com o Steelers 2020, né? Puxando pro nosso lado, se compara com o Joe Hayes, Steven Nelson e Mike Hilton. Por que não? Mas o jogador que eu ia falar é o Calais Campbell. Olha só, verdade. Calais Campbell. E assim, quando a gente enfrentou o Calais Campbell com jogadores, pra ser justo, né? Já que eu falei tanto do Bengals, ali ofensiva do Bengals, o Calais Campbell estava acostumado a encarar o Marquise Pouncey lá na frente dele, tinha o De Castro, tinha o Raymond Foster, que falava um monte de besteira no ouvido dele. O Pouncey, meu Deus do céu. Posso, acho que no final da carreira ganhava mais na palavra, mais no trash talk do que tecnicamente dentro de campo mesmo. Entrava na cabeça dos caras como ninguém. Agora a gente tem um rookie, né? Que ele pode ser o badass que for, o estilo que for, a pinta que for, mas ainda não deixa de ser um rookie ali. Um rookie no Kendrick Green. Então, você tem o Calais Campbell contra o Kendrick Green é algo que plenamente nos desfavorece. E eu nem vou falar do Brandon Williams, que o Brandon Williams já deixou de dar susto há algumas temporadas. Porém, quando você pega a unidade ali na linha defensiva com o Calais Campbell, com o Derek Wolfe e com o Brandon Williams, é realmente uma das potências do Ravens, né? Exato, perfeitamente. A gente vai ter ali o Trey Turner e o Kevin Dodson junto do Kendrick Green para dar o eventual apoio. Mas o Calais Campbell é muito experiente, muito rodado pela liga e obviamente sabe como entrar na mente de um calouro. É um matchup pra gente ficar um pouco preocupado eventualmente no confronto, claro, né? Bom, Ricardo, passamos por todos os times aqui da divisão. Claro que o Steelers a gente já faz uma microanálise aí de tudo que acontece, a gente não precisa aí falar sobre esse time, né? Como considerações finais pra você, eu queria razoavelmente um palpite de classificação aí da AFC Norte. É pra ser clubista ou não é pra ser clubista? Ricardo, este é o podcast mais clubista do Brasil, né? Por favor. Perfeitamente. Eu vou dar um palpite clubista e um palpite não tão clubista. Pra fazer a boa vizinhança, né, com os amigos aqui. O Steelers, é claro, vai ser campeão. A gente já falou, o Steelers ganha
4 jogos dentro da divisão. Falou até na semana passada, falando sobre o calendário. Pra mim, se eles ganham 4 jogos na divisão, os 2 contra o Bengals, um contra o Browns, outro contra o Ravens. Perde um para o Browns, perde um para o Ravens. E com a campanha que eu projetei pro Steelers, para poder manter fiel, 11-6, o Steelers é campeão da divisão da AFC Norte, seguido pelo Baltimore Ravens, depois o Cleveland Browns e por último o Cincinnati Bengals. Mas eu não ficaria surpreso com outra movimentação. Pra mim, o Browns, eu elogiei muito o Browns. Pra mim, o Browns não ganha. É um time que não ganha a AFC Norte ainda. Se não for o Steelers, vai ser o Ravens que ganha. Não acho que o Browns ganhe. Nesse ponto, eu concordo plenamente com você. Eu imagino que, no entanto, o Ravens é o favorito pra levar essa divisão. Mas claro que rola um clubismo aqui pra dizer que, em fatores da divisão, eles são times que brigam no mesmo patamar. O Ravens e o Browns eu vejo hoje com elencos e com estrutura melhor do que o Steelers. De fato, sim. Concordo. Mas eu acho que pra brigar pela divisão, os 3 estão no mesmo patamar. Concordo. Nos confrontos internos e tal, eu consigo ver isso bem parelho, porque sempre foi parelho, cara. O Steelers perdeu pro Bengals no ano passado. Eu mencionei o jogo que tava muito igual. Você disse mais cedo, o jogo que o Steelers ganhou com o Charlie Batch lá, sabe? Então tem sempre esse fator aí de rivalidade dentro da divisão. Eu acho que os times vão brigar forte uns com os outros. E lembrando sempre que toda a análise de nível de time e tal, a gente faz com todo mundo saudável, porque não dá pra prever quem é que vai se lesionar. Perfeitamente. E aí, com os times tendo agora 17 jogos e mais uma vaga de playoff desde a temporada passada, pode se acostumar que falando com tranquilidade pela AFC, dentro da AFC Norte. Ravens, Steelers e Browns podem engatar uma série aí de uns 2-3 anos consecutivos, talvez, dos 3 indo pros playoffs. 3 times da mesma divisão. Eu não consigo olhar pro lado e ver uma divisão dentro da AFC, assim, pra botar falar que não. A AFC Sul vai levar 3 times. Não vai. Não. A AFC Leste vai levar 3 times. Não vai. A AFC Oeste vai levar 3 times. Não vai. Pois é. A AFC Norte vai levar 3 times. Sim, tem 3 times de nível, salvo grandes mudanças que a gente não estaria antecipando. Sim. Hoje a grande favorita é a AFC Norte mesmo. Então é isso, a gente fecha por aqui esse programa, continuaremos ainda nesse finalzinho de pré-temporada analisando o que está acontecendo com os Steelers. Não esquece de que a gente entra ao vivo assim que os jogos terminam, e não esquece que continuaremos aqui em podcast direto para você. Nos vemos no próximo episódio, nos vemos nas próximas lives. Um grande abraço para todos vocês e até lá. To the Super Bowl, here we go. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.